32 Guild Wars Capítulo 94 A condição para completar a missão oculta. Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Draco caminhou pelo caminho da floresta, sua capa ondulando atrás dele enquanto seus cabelos brancos balançavam ao vento. Não tinha crescido mais, mas parecia muito mais limpo do que antes. No entanto, tornou-se um pouco mais pontiagudo como consequência. Roma estava ao lado dele, apenas meio passo atrás. Seu longo e lindo cabelo era branco como a neve, aparentemente ganhando vida enquanto balançava com seu movimento. Como ela o amarrou em um longo rabo de cavalo, o longo rolo batia em cada lado de sua bunda empinada a cada passo. Kyong que trotou ao lado deles, com a mente perdida em seus próprios pensamentos. O sujeito estava refletindo profundamente sobre seu lugar neste mundo e, pela primeira vez, a possibilidade de ele não ser o protagonista o atingiu. Aiza também ficou em silêncio, sua aura habitual vibrante e atraente em grande parte abafada pela preocupação e desconforto. As palavras de Draco sugeriram algo que ela sentia que tinha uma ideia, mas simplesmente não conseguia entender. No entanto, seus seios enormes estavam lutando para serem cobertos por aquelas videiras frágeis que protegiam seus mamilos. Sua bunda flexível batia palmas como um par de sinos de falcão. Nota do autor: Google Alquibel. Para subestimar a referência, Draco alcançou a árvore alta que perfurava os céus como um poste saindo da terra. Ao contrário da Yathrei dos Elfos da Floresta, que era mais espessa do que alta, esta árvore em particular era mais alta do que grossa. A Yathrei era tão larga que alojamentos e câmaras podiam ser escavadas nela, permitindo entrar em suas profundezas. Ele também possuía uma consciência rudimentar devido à sua longa vida e ao cultivo dos espíritos dos Elfos da Floresta. Porém, o Shain, que era o nome da árvore da Dríade, era mais alto e não tão grosso. Como tal, as Dríades não viviam dentro dela, mas pode-se notar que as folhas do Shain se estendiam por toda a floresta, assim como as suas raízes. Na verdade, com os olhos de Kaelo, Draco poderia dizer diretamente que o Shain era como o coração pulsante da floresta, conectando sua força vital extremamente potente a todas as outras árvores da floresta das Dríades. Draco parou diante do Shain e olhou para cima, sua visão terminando nas nuvens no céu. Embora ele não pudesse atravessar para ver o topo da árvore, seus olhos não sofreram nenhuma penalidade de distância. Para descrevê-lo, era como se os olhos de Kaelo de Draco fossem semelhantes a uma mira de atirador. Ele podia ampliar em graus e distâncias absurdas, mas sem a habilidade de ver através e a habilidade de ver além, ele estava limitado por obstáculos físicos. Baixou os olhos e encarou o Shain. Ele colocou a mão na casca lentamente, fechando os olhos em concentração enquanto o fazia. Naquele momento, a mente de Draco pareceu ser puxada por seus braços ao entrar na barca do Shain. Draco entrou no que parecia ser uma campina infinita, com grama verde, céu azul e lagos cristalinos. Ele ficou chocado ao notar que esta era uma palavra super pequena, muito jovem e subdesenvolvida. Mas ainda assim, um super mini mundo pequeno possuía um potencial de crescimento infinito se fosse formado naturalmente. Os construídos na Associação Tradeskill, no Guild Hall e no castelo eram artificiais e não podiam crescer mais. Neste mundo, Draco viu uma forma se unir a partir da energia mundana aqui. Era uma forma de vida energética feminina de cor verde sem características faciais, apenas uma bela forma feminina e olhos verdes escuros que se destacavam em comparação com seu corpo verde claro. Bem-vindo, Draco híbrido. Eu sou Flora, o remanescente da madeira. Eu sou a razão pela qual a energia da natureza e os seres alinhados à natureza existem. Flora falou com uma voz andrógina que parecia ecoar sobre si mesma, como se várias mulheres bonitas estivessem falando através dela. Seus olhos brilhavam com cada palavra que ela falava, aumentando o impacto visual de sua existência. Ela era excelente e incrível, deixando até um velho monstro como Draco impressionado. Ele tinha visto várias raças e seres místicos em seu tempo, até mesmo monstros que eram tão perfeitos que alguém realmente se sentia imerso no Boundless. Mas Flora foi surpreendente no próximo nível. Bom dia, Madame Flora. Procuro ganhar sua confiança e benevolência ajudando as Dríades do Vale dos Quatro Pontos e, por extensão, você. Draco falou levemente com um toque de respeito. Ele foi direto ao assunto, sem se preocupar em falar palavras enigmáticas. Agora que ele derrotou o chefe final,
Ele completou a maior questão da missão Flora e Fauna. Ele queria completar as missões ocultas das 4 raças antes de entregar a missão principal, alcançando uma conclusão perfeita. Como tal, ele perguntou diretamente a Flora se havia algo que ele pudesse fazer para esse fim. Claro, Flora não conseguia entender a meta dos jogos de RPG já que ela fazia parte do mundo, mas ela entendia o que Draco estava tentando chegar, de certa forma. Ela pareceu parar um pouco aqui enquanto pensava em algo. Draco sentiu um sentimento ruim emergir de seu coração enquanto o dragão negro se movia cautelosamente. Flora falou nessa hora, mas sua voz estava bem mais solícita e divertida nessa hora. Minhas dríades sofrem com a maldição do baixo crescimento populacional. Há muito poucos humanos que passam pelo Vale dos 4 Pontos que podem nos fornecer sementes para uma nova geração, daí a redução de nossos números. Há muito mais árvores do que dríades em a floresta, e isso é inaceitável. Flora, que estava flutuando no ar a cerca de 3 metros de Draco, abaixou-se ainda mais e chegou perto dele, sua voz bizarramente estética tornando-se mais coercitiva. Eu gostaria que você engravidasse todas as minhas dríades, dobrando nossos números. Tal mérito não ficaria sem recompensa, pois nos duraria pelas próximas gerações. Ela se aproximou ainda mais do sujeito, que inadvertidamente deu um passo para trás. O que você acha desta proposta? A expressão de Draco mudou várias vezes em um minuto. Ele passou por um espectro completo de choque, medo, desgosto, curiosidade, raiva, arrependimento e finalmente, depressão. O grande eu, o maior filho de Lúcifer, o homem mais bonito do mundo, é reduzido a um dispensador de esperma. Draco se sentiu derrotado e sombrio. Na mídia, foram sempre os homens que capturaram as mulheres e as coagiram a ter relações sexuais através de vários meios. Na verdade, até a vida real era assim, por mais errada e desagradável que fosse. Ainda assim, quem já ouviu falar de um homem poderoso e bonito que fez o contrário com ele? A pior parte é que se ele ousasse reclamar, todos olhariam para ele como se ele fosse um idiota. Inferno! Se fosse qualquer outra pessoa em seu lugar e ele fosse um espectador, ele olharia para eles como se fossem idiotas. As dríades estavam no mesmo nível das súcubos em termos de proeza sexual. O tipo de prazer que eles podiam proporcionar não era algo que o sexo na vida real pudesse imitar, e era por isso que os contos populares sempre enfatizavam que os homens deveriam fugir das ninfas e das súcubos. Se o sexo normal e casual proporcionasse 100% de prazer, então a relação sexual com uma súcuba ou ninfa proporcionava mais de 300% de prazer. Era uma sensação que a mente humana não foi construída para compreender, por isso muitos enlouqueciam e morriam, não só de exaustão física, mas também de sobrecarga mental. No entanto, com seu corpo de linhagem reconstruído, sua meia-raça última Assunti e seu colar de Guinevere, sua resistência era como uma cachoeira, interminável e abundante. Ele estava no mundo do jogo, então seu corpo poderia ejacular quantas vezes quisesse, ele nunca ficaria mole como no mundo real. Afinal, era um corpo digital. Mas ele temia por sua mente. Depois de provar mais de quantas dríades? Havia mais de 100 deles. Como ele deveria permanecer são depois disso? Nas histórias, tivemos personagens que passaram por tribulações de dor intensa onde tiveram que usar sua intensa força de vontade para proteger suas mentes, rompendo com as suas vontades firmes para alcançar maior poder. Sem dor sem ganho. Porém, para Draco, foi o contrário. Ele teria que reunir sua força de vontade para sobreviver a tribulações de intenso prazer, rompendo com uma vontade firme para conseguir o saque desejado. Nenhum ganho a menos que ele viesse. Foi por isso que ele estava tão deprimido. Essa busca pela flora e fauna parecia lançar parceiros sexuais em seu caminho a cada passo, como se algum deus ou algo quisesse experimentar seu corpo cada vez mais. Com um suspiro, Draco pronunciou palavras que nunca pensou que se arrependeria de ter dito. Aceitarei a oferta de Madame Flora para engravidar todas as dríades. Quanto tempo posso demorar? Flora balançava para cima e para baixo, sua voz permanecendo assim ilusória, mas era possível detectar uma pitada de satisfação. O tempo que você quiser. Vou convocá-lo quando terminar. Draco foi expulso do super mini mundo pequeno de Shain. Seus olhos se abriram e brilharam com uma pitada de pavor, mas ele sufocou bem no fundo. Respirando fundo, ele se virou para encarar Home Kyong que,
com o rosto impassível. Então ele se virou para a rainha Dríade, que ainda estava perdida em pensamentos, com os olhos um pouco desfocados. Asa. Quando ela ouviu o chamado de Draco, ela saiu de seu devaneio, mas conseguiu encobrir sua gafe com um sorriso gentil. Como posso ajudá-lo, Lord Draco? Reúna todas as garotas Dríade com mais de 18 anos. Traga-as aqui, para esta clareira, o mais rápido possível. Draco comandou imperialmente. Asa piscou confusa com sua ordem, mas simplesmente se curvou e se moveu para cumpri-la. Como quiser. Roma se aproximou de Draco silenciosamente, seu ar levemente digno desaparecendo enquanto ela voltava para aquela garota dócil e recatada que Draco passou a gostar. Ela era como um lembrete constante de que nem tudo precisava ser estressante ou complexo. Ela era incrivelmente simples em seus desejos e maneirismos, sem pensamentos ou desejos complicados. Draco abraçou Roma e sorriu para ela. Seus olhos vermelhos pulsantes brilharam e sua armadura se retraiu um pouco em sua pele, permitindo que ela sentisse o calor de seu corpo. Roma gostou dessa sensação como um conhecedor saboreando um bom vinho. Draco, o que está acontecendo? Por que eu mudei? Por que você queria que Asa trouxesse todas as Dríades aqui? Draco suspirou um pouco. Nós dois mudamos porque assimilei as características raciais de um Ultima Sunt, que foi a fonte da invasão parasitária do Vale Farpoint. Ele tinha uma habilidade especial de permanecer indetectável quando quisesse. Agora possuímos essa habilidade em um grau menor. Ah, entendo. Obrigado por me avisar. Também sinto que os aspectos humanos que ganhei também permaneceram, embora tenham se tornado mais fracos. Roma comentou pensativamente. Sim, isso é uma consequência direta da minha decisão. Para maximizar seus benefícios, seria melhor se eu pudesse fundir minhas duas raças em meio a meio, reduzindo os benefícios de cada um pela metade. Aspectos prejudiciais durante as fusões, então é isso. Draco explicou enquanto acariciava suavemente o cabelo de Roma. Os fios brilhantes pareciam escorrer entre seus dedos como água, voltando à sua forma original com facilidade. Ah, entendo. Obrigado, Draco. Roma ficou satisfeita com a sua escolha, pois significava que o seu crescimento era uma prioridade para ele. Ao mesmo tempo, ela estava animada para ficar mais forte e para ser mais útil para Draco. Quanto a convocar as Dríades, Draco hesitou aqui, antes de balançar a cabeça. Pediram-me para engravidar cada um deles para obter o favor de Flora, a progenitora da natureza. Seria melhor se todos estivessem reunidos em um só lugar para que eu pudesse acabar com isso rapidamente. Ainda temos que lidar com os orcs verdes. Roma congelou ao ouvir isso e até Kyong-ki sentiu seu queixo cair no chão. Impregnar todas as Dríades. Como alguém deveria fazer isso? Aquelas ninfas insaciáveis já eram ruins o suficiente na casa de um dígito, mas enfrentá-las na casa dos 3 dígitos era. Isso foi o que passou pela mente de Kyong-ki ao ouvir o que Draco disse. A mente de Roma era muito mais caótica. Uma onda de relutância e ciúme irreprimível surgiu dela, quase se manifestando em realidade. Seus olhos começaram a brilhar de forma não natural com um tom esverdeado e seu cabelo começou a se mover por conta própria, como um bando de cobras subindo. Roma não era como Eva. Eva estava disposta a deixar Draco brincar com outras mulheres por causa de sua insanidade, que era o maior motivo. Sua mente doentia colocava os desejos e preferências de Draco acima de tudo, até 2 vezes mais do que em sua vida passada. Se Draco quisesse, ela o ajudaria a conseguir de qualquer maneira, e não sentiria uma única emoção negativa sobre isso. Loucura. As pessoas subestimavam o que uma mente verdadeiramente doente mental representava, mas Eva claramente possuía características que reforçavam o quão ruim era. Outra razão foi porque ambos temiam alertar o Lorde local ou as linhagens de alguma forma. Eles não temiam o próprio Lorde local, apenas seu conhecimento do relacionamento deles referente à verdadeira herança de Draco. Quanto a ele, esses 2 velhos monstros decidiram gastar tempo estabelecendo uma base sólida em Bondless. Eles lidariam com ele ao tempo. Como tal, esses NPCs digitais serviriam como uma espécie de alívio para os impulsos viris de Draco até que ele e Eva pudessem copular livremente sem cuidados. Quanto à própria Eva, se não fosse Draco, ela não seria diferente de um pedaço de madeira. Não houve interesse ou reação.
Por isso, ela sugeriu usar Zayn como brinquedo para Draco, porque a súcubo era do seu agrado fisicamente e iria satisfazer suas necessidades a longo prazo. Roma, porém, era seu soulbound servante que o tomou como seu mestre e seu sote. Ela respondeu ao questionário e sabia que era, na melhor das hipóteses, uma concubina. Ela sabia que haveria outros e ela aceitou isso. Ela e Vadoma conversaram longamente sobre isso enquanto Draco estava offline. No entanto, as Dríades não eram suas concubinas e nem gostavam dos elfos da floresta, que combinavam perfeitamente com o gosto de Draco. Roma estava bem com as garotas elfas da floresta principalmente porque elas já estavam lá antes de ela chegar, mas essas Dríades vieram do nada e queriam invadir seu território. Ela estava furiosa. Como eles a viam como Draco, algum dispensador de esperma que nasceu para ser uma ferramenta de reprodução. Draco ficou surpreso quando sentiu o peso da emoção negativa dela saindo dela. Suas heranças estavam formigando fortemente, especialmente porque ela estava tão perto dele. Em vez de deixá-lo desconfortável ou preocupado, isso o fez sentir-se extremamente faminto. Draco puxou ligeiramente a cabeça de Roma para trás e a beijou tão profundamente que ela imediatamente se perdeu na sensação. Seu cabelo, que começou a crescer e a se agitar, começou a diminuir. O brilho verde que a rodeava lentamente se dispersou enquanto ela retribuía a paixão de Draco avidamente, gostando tanto de ser íntima dele assim que gemeu levemente. Para Draco, foi um pouco diferente. Uma vez pude ver um certo miasma negro viajar do corpo de Roma até ele através de seus lábios, como uma onda de água fluindo entrando no mar. Quando toda a energia negra foi engolida por Draco, ele interrompeu o beijo e recuou com uma expressão levemente embriagada. Ele lambeu os lábios e saboreou aquele gosto. Ele sentiu todos os pontos de linhagem que ele havia desperdiçado durante o cerco aos cardeais sendo restaurados neste instante. Aquela massa negra tinha um gosto adorável para ele, como beber um milkshake. Naturalmente, essas eram as emoções negativas que agitavam Roma, que foram extraídas pelas habilidades do demônio chifrudo e da herança do anjo negro de Draco para se fortalecer. Roma ofegou pesadamente, uma leve névoa escapando de sua boca a cada respiração enquanto se podia sentir o calor de sua luxúria e sua excitação. Ela não queria nada mais do que pressionar Draco e roubar toda a sua semente, mas ela suprimiu esse sentimento bem no fundo dela. Principalmente porque Aiza retornou com um mar de garotas dríades de diferentes alturas, pesos e proporções, bem como tons de pele. No entanto, todos pareciam muito semelhantes e usavam trajes semelhantes. As características que eles compartilhavam eram proporções extremamente perfeitas e logicamente sexy que seriam raras de encontrar no mundo real, bem como aquela expressão em seus rostos adoráveis que diziam que nada mais adoraria do que inspecionar Draco. Draco virou-se para enfrentar este pequeno exército de dríades e fortaleceu sua determinação. Ele recuperou a força a seu jeito imperial, porque se quisesse sobreviver a esses seres malignos, precisaria apresentar uma frente forte. Caso contrário, eles poderiam simplesmente renunciar a tudo e estuprá-lo até a morte. Eu reuni minhas dríades aqui a seu pedido, Lord Draco. O que você gostaria que fizéssemos? Aiza perguntou respeitosamente. Draco colocou as mãos atrás das costas e olhou para cada uma das dríades aqui, que o olharam de volta sem medo ou cautela. Isso fez Draco começar a suar por dentro, mas isso não transparecia em seu rosto. Todos vocês tiram a roupa. Decidi implantar minha semente em cada um de vocês, para garantir a continuidade de sua raça. Sejam gratos. Draco rugiu isso com a maior arrogância, como se estivesse tomando essa decisão por capricho e fosse a maior graça que ela poderia dar a eles. Foi um esforço desperdiçado, já que as mentes da Dríade apagaram tudo diretamente depois que ele disse que plantaria sua semente em todos eles. Quase como um só, eles arrancaram suas roupas praticamente inexistentes e avançaram em direção a Draco, até mesmo Aiza fazendo parte desse avanço. Seus olhos brilhavam com maldade enquanto eles riam e riam com aquelas vozes doces, mas para Draco soavam como gargalhadas de demônios. O plano falhou. Ele estava preso atrás das linhas inimigas e agora ele estava prestes a ser capturado. Guild Wars capítulo 95, Senhor Ninfa, R18, Nuble Notas. Bom, eu sei que disse que não ia ter tanto mais 18. Eu não menti, é só que nos capítulos iniciais vai ter mais.
Só avisando que atualmente a obra tem mais de 1150 capítulos, então pessoal, os capítulos mais 18 fazem parte da obra. Eu poderia pular eles, mas daí os próximos capítulos vão ficar sem contexto porque eles de certa forma importantes. Fim da nota. Ao redor das raízes do Shain, podia-se ver uma visão estranha e bizarra. Ao redor havia dríades femininas nuas com seios grandes e empinados e bundas bonitas e bem torneadas espalhadas ao acaso. Eles estavam esparramados na grama em diferentes posições, alguns com o rosto na terra enquanto as bundas para cima, alguns com os braços e pernas abertos e alguns parecendo não diferentes de bonecos de pano. No entanto, todos eles compartilhavam algumas semelhanças e não era apenas o estilo de cabelo e as características faciais semelhantes, mas também o fato de que eles tinham os olhos quase revirados enquanto suas línguas pendiam para fora. Pareciam ter desmaiado de euforia e não tinham mais acuidade mental para se levantar novamente. Em seus corpos havia algumas substâncias esbranquiçadas que continham pedaços pretos. Essa substância cobria suas formas, mas a maior parte escorria de suas vaginas como uma cachoeira lenta. Algumas das meninas tinham o veneno vindo tanto da boca quanto dos canais, e dessas parecia que suas almas haviam sido roubadas. Todos eles se contorceram como pessoas que receberam choque elétrico ou foram eletrocutadas, seus corpos se sacudindo de forma irregular. Ficou extremamente claro que o processo que os encheu ou o líquido que foi derramado neles era muito potente. Uma vez superadas essas visões, houve um período em que eles sentiriam cheiros absurdos vindos dos corpos dessas dríades. Seus feromônios estavam em plena liberação, deixando o nariz cheio do cheiro da felicidade primaveril e atraindo qualquer macho para cá como uma mariposa para uma lâmpada. No entanto, se alguém conseguisse clarear suas mentes, descobriria que havia alguns sons ocorrendo nas proximidades, mas um pouco longe. Ao caminhar sobre os vários corpos das dríades, que estavam se contorcendo e vazando esperma, descobriríamos que restavam cerca de 4 deles, cercando uma forma central, participando de atos que fariam alguém corar. Todas as 4 garotas tinham as maiores bundas do grupo, o suficiente para que alguém pudesse agarrá-lo com as mãos e não agarrar nem metade dele. Alguns tinham baús menores, mas ainda assim o suficiente para que se pudesse brincar com eles facilmente. Porém, foi o homem no centro quem realmente chamou a atenção. Seu rosto era uma perfeição visual, a representação precisa de um lindo anjo masculino com a aura do mais belo demônio. Qualquer um que gostasse de homens teria seu coração puxado por ele. A sua luxúria aumentaria e os seus rostos ficariam vermelhos, independentemente do tipo de macho que se enquadrasse nos seus critérios especiais. Ele estava atualmente em cima de uma garota dríade com pele pálida, seu corpo tonificado e nu parecia ter sido cortado de uma placa do melhor jade. Se alguém tivesse visto o velho ele, nunca entenderia como um sujeito magro se tornou tão musculoso e musculoso. Seu rosto estava bloqueado em uma expressão de crueldade enquanto ele batia na dríade abaixo dele, que clamava por ajuda. Ela tinha visto as outras garotas sendo enviadas para a inconsciência e sentiu seu pico de luxúria, pois mal podia esperar que o mesmo acontecesse com ela. No entanto, estando no lado receptor, ela agora entendia por que todos gritavam por ajuda. A pila que estava a penetrar no seu canal era demasiado grande e demasiado potente. Ela era uma dríade, a raça feminina de ninfas da floresta que era sinônimo de prazer sexual e beleza. Ela provou vários paus em sua vida e gostou de cada um deles, mas nenhum deles enviou as garras da loucura como este. Draco estava perfurando esta dríade atual na posição de bruços, seus quadris batendo em sua bunda enquanto seu pau batia em suas entranhas como uma britadeira cavando a terra. O bater na pele ecoou quando as coxas de Draco se conectaram com sua bunda gorda, macia e carnuda, criando o que pareciam ondas no mar enquanto sua pele saltava. A dríade agarrou a grama ao seu redor com força enquanto recebia a raiva e paixão de Draco. Os seus gemidos e gritos rapidamente se tornaram insensatos e incoerentes quando seus olhos começaram a revirar-se para dentro da sua cabeça. Ela riu como uma idiota enquanto suas entranhas eram continuamente reorganizadas por um intruso estrangeiro que era tirânico em suas ações. Eventualmente, ela apenas ficou lá, gemendo, rindo e gritando de prazer como uma pessoa com retardo mental. Seu senso de razão já havia desaparecido. Tudo o que ela podia sentir eram as paredes de sua vagina sendo empurradas com força por algo muito maior do que deveria ser permitido ali. Como tal,
Quando ela foi penetrada ao máximo e a ponta de Draco foi pressionada em seu colo do útero, ela só conseguiu gritar como uma alma penada e se debater quando uma explosão quente de líquido entrou em seu útero. O esperma derramou-se dentro dela como pequenos tiros de uma pistola de água, espalhando-se pelo seu ventre. Para ela, parecia muito quente e pesado. Este sêmen era muito diferente de tudo que ela já havia enviado para ela. Era como mercúrio, tão quente e espesso. Também estimulou tiranicamente sua vagina com sua potente força vital e energia, carregando consigo o poder ilimitado que a criança herdaria. Foi por isso que os outros se contorceram tão fortemente, embora estivesse com frio. O poderoso sêmen era como colocar um vibrador poderoso dentro de seus úteros, dando-lhes uma sacudida ocasional enquanto se espalhava. Draco levantou-se desta dríade, que agora estava ali como um pedaço de madeira, seu esperma vazando lentamente dela. Ele se virou para as 3 dríades restantes, que eram 2 das mais jovens e Asa. Os 3 juntos, com as vaginas pingando e os rostos vermelhos, criaram uma espécie de visão visualmente estimulante que as palavras não poderiam descrever com justiça. No entanto, Draco apenas ficou parado languidamente e colocou o braço direito na cintura, descansando enquanto seu membro ereto ficava ereto como uma lança na guerra. Seu comportamento calmo e relaxado era ainda mais atraente para essas dríades e elas sentiram que seu controle da realidade escorregava à medida que ficavam tontos devido ao grande influxo de hormônios. Draco ficou secretamente surpreso com sua própria clareza mental. Não importa quantas dríades ele tenha fodido, ele nunca se sentiu fisicamente ou mentalmente exausto. Ele nunca sentiu as sensações do sexo diminuírem à medida que o fazia cada vez mais. Na verdade, toda vez que ele mergulhava em uma nova dríade, era como se estivesse fazendo sexo pela primeira vez em meses, presumindo que nem sequer tivesse se tocado durante esse período. O prazer foi exatamente como foi descrito, incrível e impossível de resistir como um humano com mente humana. Porém, Draco não era mais humano como antes, quando estava com Zayn e as garotas elfas da floresta. Ele era mais um verdadeiro humano, o que o fez adotar certas características que eram aparentemente sobrenaturais e impossíveis para os humanos normais. Era sua linhagem. Na linhagem Lúcifer, havia 3 heranças de linhagem: o deus serpente, o demônio com chifres e o anjo negro. Todos estes encapsularam diferentes atributos de seu progenitor, Lúcifer. Sua linhagem se expandiu em torno dessas características e adotou um modo de vida muito diabólico e demoníaco com suas personalidades indutoras do caos. No entanto, uma característica que o deus serpente, o demônio com chifres e as heranças do anjo negro possuíam simultaneamente era a destreza sexual. O deus serpente realmente não possuía essa característica, mas os seres dracônicos eram conhecidos por serem extremamente prolíficos, embora as taxas de natalidade fossem baixas. Mas não se engane, os dragões, quando não estavam preguiçosos, estavam seriamente tendo relações sexuais. Nem sempre foi com outros dragões, mas poderiam ser de espécies inferiores, razão pela qual existiam tantos monstros e feras da variação do dragão, embora fossem muito mais fracos. O demônio com chifres era ainda menos complicado e extremamente autoexplicativo. O demônio chifrudo era conhecido por ser o rei dos 9 círculos do inferno, que eram limbo, luxúria, gula, ganância, raiva, heresia, violência, fraude. Sem mencionar que sempre foi retratado que o demônio com chifres era o rei da captura de mulheres da raça humana e de se forçar sobre elas para gerar mais crias do mal. Nobres paladinos e heróis derrotariam esse demônio maligno e resgatariam as donzelas. A herança dos anjos negros também foi prolífica porque a maioria dos anjos negros foram expulsos do céu por cometerem um dos maiores tabus de Deus, que era ter relações sexuais com mulheres humanas. Eles foram então expulsos do céu e aceitos no inferno pelo próprio rei dos anjos negros. Porém, tinha mais a ver com as habilidades mentais e psíquicas que tal herança proporcionava, fornecendo a Draco um meio de evitar que as sensações intensas dominassem sua mente. Draco caminhou até as 3 dríades restantes e pegou uma das mais jovens que tinha a pele mais escura. Ele a colocou no chão em uma posição missionária e mergulhou violentamente seu pau latejante em sua vagina molhada e encharcada. Ele parecia banhar-se de prazer enquanto ela gritava numa mistura de euforia e agonia. Seu sangue e corpo pareceram relaxar, baseado no fato de que ele estava dominando uma mulher abaixo dele assim, concedendo-lhe mais poder.
Para a Dríade, foi ótimo ser penetrado tão profundamente por um membro tão grande, mas não tão bom quando isso foi feito tão repentinamente de uma só vez. Porém, Draco não parou para deixá-la se acostumar com esse incômodo intruso em seu corpo. Ele começou a se afastar e mergulhar seu pau em seu canal, esmagando seus quadris enquanto Draco trazia o seu para se conectar ao dela. Ela só podia agarrar as costas de Draco e tentar permanecer estável enquanto tudo o que ela conhecia estava virado de cabeça para baixo e suas entranhas foram enviadas em uma viagem por todo o seu corpo. Ela gemeu, gritou e até ofegou como um cachorro, as sensações do sexo com um monstro como Draco lentamente a dominando. Ela sentiu sua mente começar a escorregar enquanto o prazer atingia níveis horríveis, níveis que ela não deveria sentir. Essa garota Dríade, mesmo com sua mente e racionalidade escapando, percebeu que depois de hoje, ela nunca mais iria gostar de sexo se não fosse com Draco. Como tal, quando Draco a encheu com seu esperma, ela simplesmente se tornou como os outros e perdeu o controle da realidade, entrando em um estado de semiconsciência. Draco agarrou a outra garota Dríade restante e observou esta por um tempo. Ela era extremamente baixa, a ponto de não ter nem 1,5 metros de altura. Não importa o que acontecesse, ela definitivamente parecia mais uma Loli do que Sublime Notion ou Armspring, e suas bochechas também eram penacháveis. Seus seios bem desenvolvidos e sua bunda extremamente gorda lhe davam um certo apelo que era bizarro. Uma garota baixa que era extremamente grossa em cima e embaixo era uma visão extremamente rara. Draco a levantou e a virou para que pudesse ver sua bunda enquanto a destruía. A garota Dríade percebeu que teria uma experiência inesquecível enquanto Draco a carregava com tanta facilidade, sua força a assustando. Ela não teve tempo de reclamar, pois Draco colocou a cabeça de seu pau na entrada do canal dela. Uma vez que ela sentiu aquele pênis monstruoso pressionando seus lábios apertados, a garota Dríade sentiu extremo medo e excitação percorrendo-a enquanto seu estômago imitava a sensação de borboletas vibrando por dentro. Ela ansiava pela experiência e também a temia, especialmente porque o pau grande de Draco era muito maior que a entrada de seu canal. À medida que avançava, ela sentiu sua mente começar a tremer quando um pouco de dor a assaltou. Draco mergulhou seu pau até o fim, mas se assustou ao sentir uma fina barreira sendo derrubada pelo avanço de seu membro. Não poderia ser que essa garota Dríade em particular fosse virgem, certo? Não seria muita sorte. A garota Dríade sentiu seu ímã sendo rasgado e seu canal preenchido com um pau enorme. Sua mente desligou por um instante e voltou enquanto ela se debatia e gritava em uma mistura de dor e prazer. Para as ninfas, ter o ímã rasgado ainda era um tanto prazeroso. Na verdade, esta raça nasceu para o sexo. Draco parou um pouco ao sentir o sangue virgem da garota Dríade entrar em seu membro sem que ele fizesse nada. Não tinha nada a ver com sua linhagem, mas sim com um elemento relacionado ao jogo que ele conhecia de sua vida passada. Parabéns por adquirir sangue virgem de uma Dríade recompensa. Habilidade passiva do Senhor Ninfa Nimplode. Habilidade passiva classificação. Raro efeitos. Todos os membros da raça ninfa ficam sutilmente encantados por você e são mais propensos a se submeter. Esta habilidade passiva rara foi muito procurada pela maioria dos homens em sua vida anterior, porque quem não queria um harém de ninfas leais cercando-os? Uma coisa sobre as ninfas era que elas não possuíam senso de propriedade. Se você fizesse sexo com ela e tentasse fazê-la ficar apenas com você, você não passava de um palhaço. Casar com uma ninfa não era diferente de pedir a um fabricante de roupas que fizesse um chapéu verde especial para você. Mesmo que você os capturasse como escravos, no momento em que outro homem avançasse, eles cederiam e permitiriam que ele os inseminasse. Mesmo assim, as pessoas ainda migravam para as ninfas porque elas proporcionavam um prazer que o sexo na vida real não conseguia criar. Foi uma sensação incrível e viciante, mas saber que não era só a sua foi uma pílula muito difícil de engolir. Draco sorriu e começou a bater na garota Dríade embaixo dele, cujo corpo estava se sacudindo. Foi extremamente atraente ver uma coisa tão grossa e longa penetrar em seu canal do ponto de vista de Draco, aumentando a estimulação de todo o ato. Do ponto de vista de Aiza, ela podia ver essa pobre garota Dríade perdendo a cabeça quando um pau que era maior do que qualquer coisa que ela pudesse suportar facilmente a penetrou de forma tão perversa. Podia-se até ver o formato do pau de Draco enquanto ele empurrava o abdômen da garota Dríade impunemente, sua barriga se esticando enquanto a vara reorganizava suas entranhas na forma que desejava.
Os olhos da garota dríade rolaram para trás enquanto o prazer a dominava, mas ela não riu como uma idiota. Ela apenas permaneceu semiconsciente enquanto o prazer aumentava ainda mais. Antes que Draco pudesse enchê-la, ela liberou uma chuva dourada e desmaiou, salvando-a da sensação tirânica de ser inseminada por Draco. Ele colocou o corpo dela no chão e observou esta dríade cuja virgindade lhe deu uma habilidade que muitos buscaram em sua vida passada. Então ele se voltou para a única dríade restante aqui. Asa. A rainha das dríades era muito mais madura que qualquer outra. As outras pareciam meninas recém-saídas do ensino médio e tinham aquele gosto juvenil. Aquela que Draco acabara de inseminar parecia um pouco mais jovem que isso, embora todos estivessem dentro do limite de idade que Draco havia imposto. Asa era parecida com Maria com seus seios enormes e nádegas extremamente gordas que pareciam duas enormes melancias esmagadas. Nota do autor: Asa se parece com Celestine Lucroz de Coronel. Aqui está uma imagem i.ingur.com/s6gr8z5.jpg, NSFW, enquanto ela estava ali em sua glória nua, com seus seios subindo e descendo, bem como suas pernas firmemente fechadas que se esfregavam enquanto ela tentava minimizar sua excitação. Isso criou uma visão que fez a luxúria de Draco atingir o auge. Venha o que. Mesmo sem o efeito de sua linhagem anjo negro, apenas a habilidade passiva do Lorde Ninfa foi suficiente para fazer Asa obedecer com um rosto que era sedutor e encantador, já que sua luxúria era exibida de forma tão óbvia nele. Sim, Lorde Draco. Asa caminhou até Draco e olhou nos olhos dele, mostrando seu desejo extremo. Draco achou isso bastante potente, mesmo com sua própria força de vontade. O problema era que Asa era sexy demais. Nenhuma mulher deveria ter um corpo assim e andar por aí com um rosto assim. Isso arruinaria os relacionamentos, já que todos, fossem homens ou mulheres, se curvariam a seus pés. E ainda assim, ela estava diante de Draco, sua vagina pingando de seu desejo por ele e sua respiração enevoada de olhar para sua forma. Como ele poderia não ser movido? De joelhos. Use seus lindos seios para adorar meu membro. Depois, posso decidir engravidar você também. Draco não sabia por quê, mas de repente ele quis dominar Asa com muito mais ferocidade do que fez com as outras dríades. Como tal, ele deu esse comando, que surpreendentemente Asa seguiu imediatamente. Sim. Ela se ajoelhou na grama macia e macia, seus seios enormes balançando enquanto ela se movia. Quando ela se acomodou, ela agarrou seus adoráveis montes e capturou o pau de Draco entre eles. Draco, que estava sorrindo durante todo esse tempo, teve sua expressão congelada ao sentir a sensação de estar entre os seios de Asa. Asa imediatamente começou a mover os seios para cima e para baixo com as mãos, não necessitando de nenhuma lubrificação para galvanizar o movimento. Seus seios macios e flexíveis eram mais que suficientes para fazer Draco se sentir fraco até os joelhos com seu formato e maleabilidade. Enquanto ela levantava e descia seu peito enorme em seu pênis, Draco sentiu como se seu pênis estivesse sendo esfregado por dois cobertores quentes e sedosos. Foi uma sensação extremamente prazerosa que o fez gemer um pouco, embora se arrependesse instantaneamente. Foi como se Asa tivesse tomado algumas drogas no momento em que ouviu o gemido dele, enquanto seu ritmo e ferocidade aumentavam repentinamente. Draco sentiu seu corpo começar a tremer enquanto ela massageava seus seios sobre seu pau, seus peitos grandes conseguindo engoli-lo enquanto esfregava todo o seu membro. Draco ofegou pesadamente ao sentir sua força de vontade sendo destruída. A sensação dos seios de Asa em seu pau assim era boa demais. Ele sentiu seu pau começar a latejar enquanto um fluido quente e pesado subia por seu eixo. Asa, como se sentisse seu orgasmo chegando, aumentou seu ritmo bruscamente e colocou a ponta do pau de Draco em sua boca enquanto chupava. No momento em que ela fez isso, Draco explodiu com toda a sua força, enviando ondas de esperma na boca de Asa. Aliás, a rainha dríade simplesmente engoliu tudo e lambeu os lábios com uma expressão de prazer. Por favor, deite-se, Lorde Draco. Permita-me agradá-lo. Guild Wars capítulo 96, Mudas de Etzshain, R18. Draco se viu acatando a sugestão de Asa enquanto se deitava de costas, a grama macia fazendo cócegas e acariciando sua pele. Draco viu Asa levantar a perna esquerda e colocá-la à direita da cintura dele, enquanto ela colocava a perna direita à esquerda da cintura dele. Enquanto ela estava de pé sobre ele,
Draco podia ver sua vagina babeada e atraente. Como uma dríade, era quase certo que sua vulva assumiria a forma de uma flor com pétalas fechadas. Se alguém não soubesse melhor, pensaria que ela era virgem. Draco observou Asa enquanto ela baixava sua entrada na ponta de seu pau lentamente, seu rosto exibindo exatamente o quanto ela estava ansiosa para ter o membro de Draco nela. No momento em que a ponta de Draco começou a empurrar para dentro dela, ele viu a flor desabrochar e sentiu como se tivesse enfiado seu pênis em uma bolha de gelatina quente e macia. Asa engasgou quando Draco empurrou para dentro, levantando a cabeça para o céu enquanto ela soltava um gemido alto. Ela sentiu todo o seu corpo tremer e tremer ao experimentar a magnificência do pênis que a penetrava. Ela, ao contrário das outras dríades, poderia dizer que esse pau era mais do que seu tamanho. Havia uma aura, uma certa energia, que emitia constantemente e que parecia despertar seus sentidos femininos da maneira certa. Afinal, as 3 heranças da linhagem Lúcifer tinham o atributo de proeza sexual, especialmente a herança do anjo negro. Não seria surpreendente se Draco estivesse emitindo passivamente algum campo de força ou aura que aumentasse sutilmente o prazer sexual das mulheres. Asa queria mais disso. Apenas esse gosto estava longe de ser suficiente para ela. Ela começou a levantar e abaixar os quadris, saboreando a sensação enquanto controlava o ritmo com que o membro de Draco separava suas dobras. Com o bater de pele como uma música ambiente e o som excitante de uma vagina molhada sendo penetrada, formou-se uma cacofonia musical que aumentou a diversão deles. Draco avaliaria Asa ali em cima, ao lado de Zayn, em termos do puro prazer carnal que seu canal poderia criar para um pênis. Mas, novamente, isso era algo natural. Afinal, Asa era membro da família das ninfas, que eram mestres do carnal. Ela possuía o traço de vagina viva que Zayn também possuía, e até mesmo Roma tinha isso, mas em grau muito menor. Era como se sua vagina soubesse instintivamente como apertar e acariciar seu membro para trazer o maior prazer possível em cada estocada, levando o homem ao orgasmo depois de menos de 30 estocadas, presumindo que eles tivessem vontade firme. A maioria não duraria nem 10 movimentos desse tipo. Draco sentiu como se um raio percorresse seu corpo enquanto sua pele começava a formigar. A intensidade do prazer que Asa estava lhe trazendo era maior do que qualquer uma das outras dríades. Se não fosse por sua vontade que foi aprimorada após 8 anos de ódio no jogo em sua vida passada, ele já teria disparado sua carga há muito tempo. Somado a isso estavam suas heranças que aumentaram significativamente seu controle sobre suas proezas sexuais, permitindo-lhe se estender ainda mais. Asa saltou sobre ele de forma consistente, constantemente permitindo que seu pau esfregasse em suas paredes quentes e carnudas, bem como pressionasse levemente seu colo do útero. Na verdade, isso foi mais prazeroso para Asa do que para Draco, graças à sua habilidade passiva de Senhor Ninfa e qualquer efeito sobrenatural que sua linhagem criou. Ela se viu perdendo o controle enquanto continuava montando Draco, seus seios grandes e empinados balançando livremente ao vento. Draco viu que isso estava comovido. Ele ergueu a parte superior do corpo da terra e agarrou os 2 seios grandes de Asa enquanto ela continuava subindo e descendo em seu pau, que latejava fortemente agora. Asa gemeu enquanto ele os massageava com firmeza e força. Suas mãos puxaram e arredondaram o corpo dos seios dela, como um padeiro amassando massa de pão. Ele puxou os mamilos dela, que eram bastante pequenos para o tamanho dos seios, e colocou-os na boca. Quando Draco começou a chupá-los, ele percebeu que um líquido estranho continuava fluindo em sua boca. Não era leite, mas algo açucarado e doce, com gosto de mistura de suco multifruta. Ele gostou bastante desse sabor, então chupou os mamilos dela com um pouco mais de força, até mesmo mordendo-os levemente, tudo para conseguir mais. Asa agarrou a nuca de Draco e sentiu sua mente começar a desmoronar. Sua vagina já havia liberado muito suco que cobriam ambos os órgãos genitais, tornando a relação sexual sentimental e cheia de sons estranhos que realmente avivaram a imaginação. Asa estava lentamente perdendo o controle enquanto Draco devorava seu néctar da natureza, bem como seu pau pressionava seu colo do útero. Foi o dobro do prazer que Draco estava recebendo, então não foi nenhuma surpresa quando ela tremeu e gritou ao liberar sua chuva dourada de misericórdia. Ela jogou a cabeça para trás e sua língua ficou um pouco para fora, quando ela começou a ofegar como um cachorro. Draco também estava perto de seu limite, e como Asa estava quase esgotada por sua destreza,
Ele percebeu que teria que assumir o comando a partir daqui. Ele atirou de cima dele e a colocou no chão, com as mãos e os joelhos pressionados contra o chão. Enquanto Aiza ofegava, ela revelou que tinha acabado em uma posição muito constrangedora com a bunda, e tudo que estava escondido ali, exposto para quem estava atrás dela. Claro, isso não foi um problema para ela, mas ela percebeu que algo começou a pressionar a entrada do seu canal e sua mente gelou. Ela tinha acabado de recuperar o juízo depois de um orgasmo emocionante, e agora, ele estava prestes a bater nela por trás. Ela realmente manteria sua sanidade? Pouco antes de Draco empurrá-la novamente para a rodada final, um pensamento perdido passou por sua mente. Ah, então é por isso que todas as minhas dríades foram enviadas para um estado de tolice. Eu não as culpo. Draco mergulhou nela assim, fazendo Aiza gritar como um porco sendo abatido. Ele empurrou-a completamente, pressionando o colo do útero e até empurrando um pouco para dentro do útero. Aiza começou a tremer e se debater com isso, pois suas entranhas pareciam estar sendo empurradas à força por uma força invasora. Draco não se importou com a resposta dela. Ele puxou os quadris para trás até o ponto onde seu pênis quase saiu do canal dela, então empurrando de volta para dentro dela no grau máximo, antes de repetir isso uma e outra vez. Com o quão molhada e apertada Aiza estava, isso era uma mistura de extrema facilidade e alguma dificuldade, mas Draco superou tudo enquanto batia nela como um boxeador faz com seu saco de pancadas. Paf! 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 Esse foi o som das coxas de Draco batendo na bunda macia, carnuda e grossa de Aiza, que agora estava com o rosto pressionado na terra com os olhos desfocados e a língua pendurada para fora enquanto ela gemia insensivelmente. Seus braços mal conseguiam reunir forças para empurrá-la para cima, muito menos para desacelerar o poderoso ataque de Draco em seu canal. Tudo o que ela conseguia sentir era aquela vara enorme empurrando para dentro dela, atingindo o limite e indo um pouco mais longe antes de fazer isso repetidamente. Foi um tipo de prazer extremo que foi além do que a natureza pretendia que fosse o sexo. Daí a resposta exagerada de Aiza. Draco agarrou a bunda gorda de Aiza com as mãos, o que foi como agarrar uma massa levemente firme. Enquanto ele massageava as nádegas dela, foi como brincar com aquela coisa que as crianças adoram, massinha ou até mesmo a argila macia. Aiza adorava a sensação de Draco brincando com a carne de sua bunda daquele jeito, mas não entendia o porquê. Provavelmente pode ser uma coisa mais instintiva do ponto de vista feminino. Draco também adorava brincar com a bunda dela assim, principalmente devido ao seu fetiche e algumas partes devido a um instinto semelhante nos homens. Aumentou o seu prazer sexual a graus extremos, permitindo-lhe sentir que não conseguia aguentar mais com cada impulso subsequente. Ele começou a emitir alguns sons enquanto batia mais fundo nela, sua força de vontade enfraquecendo visivelmente ao fazê-lo. Draco poderia ter durado mais se Aiza não tivesse estremecido e liberado uma chuva dourada, de novo, enquanto ela gritava, fazendo seu canal apertar fortemente em torno do membro de Draco. Com um impulso final, Draco grunhiu enquanto pressionava a ponta de seu pau no colo do útero dele e empurrava-o um pouco mais para dentro, permitindo que sua abertura uretral ficasse dentro de seu útero. Assim, ele explodiu todo o seu sêmen acumulado, que encheu Aiza quase instantaneamente. Cada tiro fazia a Aiza gritar e tremer como uma folha sendo soprada pelo vento, enquanto um fluido quente e pesado devastava seu interior com sua força tirânica. Ele estimulou vigorosamente seu útero e capturou seus óvulos sob sua bandeira, tornando-os seus próprios brinquedos. Seus olhos rolaram para trás enquanto ela perdia a consciência devido ao extremo prazer, mas não antes de lançar uma última chuva dourada. Ela vazou com seu próprio esperma e o de Draco também, quando caiu no chão como um saco de carne, sua forma sexy esparramada como uma boneca de pano. Draco se levantou do corpo dela e torceu o pescoço. Ele foi até um rio próximo e lavou-se bem relaxadamente, aproveitando o brilho do sexo com quase uma centena de ninfas, o que, com código digital ou não, faria até os antigos deuses gregos empalidecerem. Draco saiu da água e permitiu que sua armadura ressurgisse de sua pele pálida, sua forma preta e lisa cobrindo cada parte de seu corpo. Sua capa ondulava atrás dele heroicamente, especialmente se você considerasse o que ele acabou de conseguir. Ele caminhou até o Shine e pressionou a mão nele, fechando os olhos enquanto se concentrava no mundo dentro dele. Assim como antes, ele sentiu sua mente sendo puxada pelos braços ao entrar na árvore. Lá,
Ele viu o familiar super mini mundo pequeno que estava em sua infância, com apenas a energia da natureza fluindo dentro dele. Até a energia mundana tinha o sabor da natureza, em vez da miríade de elementos. Uma forma se fundiu a partir da energia da natureza, mostrando uma forma de vida de energia verde clara que exibia uma aparência de forma feminina perfeita, não muito diferente da de Aiza, mas não tinha características faciais, exceto 2 olhos verdes escuros que pareciam brilhar. Draco sorriu ao ver a forma de Flora, a progenitora da natureza. Ela estava tão magnífica como sempre, fazendo-o realmente se sentir como se tivesse sido lançado em um mundo fantástico. Concluí a tarefa que você me deu, Madame Flora. Isso você fez, Draco híbrido. Estou muito satisfeito com o seu trabalho e, é claro, recompensá-lo-ia generosamente pelo que você fez. Flora acenou com as mãos e 2 itens apareceram diante dela, uma que era uma pequena semente marrom e outro que era um coração pulsante que parecia uma combinação de videiras e raízes. O coração foi imediatamente enviado para seu corpo antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, mas ele não reclamou. Naturalmente, algo que o progenitor da natureza, que também estava incrivelmente satisfeito com ele naquela época, lhe disse não o prejudicaria de forma alguma. Parabéns por completar, missão oculta, Dríades, recompensa, semente de classificação épica, Etzshain item de fusão de classificação épica, coração da floresta mudas Etzshain, consumíveis classificação, épico, 100% de eficácia, refeito. Permite que um broto da árvore do mundo cresça dentro deles, abrindo a base de um super mini mundo interno. E Art of Two Worlds, item de fusão classificação, épico efeitos, passivo 1, ressonância da natureza, todos os atributos são aumentados em 30% quando em uma área florestal. A regeneração de saúde é permitida durante o combate e é aumentada em 100%. Ativo 1, chamado da natureza. Ativar esta habilidade permite ao usuário convocar um exército de ents, dríades e chamblers que são do mesmo rank que o usuário por 1 hora. Tempo de espera, 7 dias. Outras habilidades só podem ser desbloqueadas ao atingir um nível de classe superior. Draco só conseguia respirar lentamente enquanto acalmava sua excitação. Ele estava realmente infeliz pelo fato de estar sendo convidado a se transformar em um dispensador de esperma para as dríades, não importa o quão sexy elas fossem. No entanto, ele se consolou dizendo que se as recompensas fossem como as que recebeu dos elfos da floresta e dos ciganos, tudo valeria a pena. Acontece que era um pouco melhor do que ele esperava, especialmente a muda de Etzshain. Este era um item que só poderia ser encontrado por acaso e não descoberto ativamente. Draco possuía algo semelhante em sua vida passada e Eva também, mas eles não conseguiram isso tão cedo. Eles só o adquiriram perto do fim da guerra, e era por isso que Draco estava tão certo de que as empresas e todos aqueles poderes ocultos cairiam a seus pés. Ele e Eva não tiveram tempo para desenvolver suas aquisições únicas, mas agora ele teve nesta nova vida. Draco estava extremamente satisfeito. Ele colocou a muda em seu inventário enquanto olhava novamente para Madame Flora. Ele se curvou com gratidão e respeito. Obrigado, Senhora Flora. Não, obrigado, Draco híbrido. Eu diria que suas sementes biológicas são tão valiosas ou até mais preciosas do que os itens que eu lhe dei. Se eu tivesse meu verdadeiro corpo aqui, eu faria de você diretamente um deus menor. Pelo menos. As palavras de Flora surpreenderam Draco, mas ele entendeu imediatamente. Sua linhagem da linhagem Lúcifer e sua linhagem de meia raça Última Assunte eram como apresentar toneladas de antimatéria e jadeite ao mundo real. O valor desses dois por si só era inestimável, mas juntos formavam uma combinação profana que o mero dinheiro não poderia comprar. Draco não deu muita importância a isso porque sabia que todos os seres nesta missão única desapareceriam quando ele terminasse, não deixando nenhuma chance de suas sementes crescerem e se transformarem em algo. Era por isso que ele poderia engravidar desenfreadamente quem quisesse, porque estar em uma missão única era como ter um anticoncepcional 100% eficaz. Não havia chance de fracasso. Para aqueles que estavam nesta busca, que pensavam que a vida continuaria como sempre, foi um presente inestimável que poderia se transformar em algo mais. No fundo, ambos os lados sentiram que haviam conseguido um acordo melhor e ia ser essencialmente a definição de uma transação perfeita. Draco saiu do mundo interno do Shain sem mais conversa. Ele abriu os olhos e tirou a mão da casca daquela árvore extremamente alta,
seus pensamentos se acalmando à medida que novos planos e alterações aos antigos se formavam. Ele balançou a cabeça e começou a sair da floresta. Ao fazer isso, ele percebeu que as formas esparramadas das várias dríades ainda estavam espalhadas, seus buracos ainda pingando levemente e seus olhos revirados. Draco sorriu enquanto caminhava gentilmente sobre seus corpos e saía da clareira de Shain, encontrando seus camaradas nos arredores da floresta das dríades. Roma parecia extremamente frustrada no início, mas instantaneamente ficou em êxtase quando viu Draco. Kyong, que estava essencialmente cochilando feliz, seus sonhos cheios de infinitos peixes, leite e filhotes de leoas que poderiam fazer qualquer leão enlouquecer. Draco beijou Roma levemente na testa, o que ela gostou muito. Então ele recuou, começou a correr e chutou Kyung-ki no estômago com toda a sua força. Bang! No entanto, o indicador de dano subiu para -1. Kyung-ki, porém, levantou-se de um salto e gritou como um gato sendo chicoteado. Merda, miau! Dessa Roma, são os porrados domadores de leões. Draco e Roma trocaram um olhar antes de começarem a rir. O som de Roma era como um som suave que fazia com que alguém se sentisse satisfeito pelo fato de poder fazê-la rir. O de Draco estava em um tom que fazia qualquer mulher se sentir extasiada, principalmente devido aos efeitos de sua linhagem. Quando Kyung-ki se acomodou e percebeu que não havia ninguém por perto além de seus dois amigos, ele se sentiu extremamente envergonhado. No entanto, ele nasceu com uma pele muito grossa para ser penetrada tão facilmente. Como tal, ele riu alegremente e deu um tapinha no ombro de Draco. Agradeço ao irmão Draco por me acordar tão suavemente. Fiquei em êxtase ao vê-lo novamente, então gritei o lema da minha família de alegria. Draco e Roma engasgaram com a risada ao ficarem atordoados. Este maldito leão, como sua pele poderia ser tão grossa? Ele não nasceu com a capacidade de sentir vergonha e constrangimento. Para onde vamos agora, Draco? Roma perguntou curiosamente. Vamos para o acampamento dos orcs verdes. Assim que terminar com eles, podemos sair diretamente do Vale dos Quatro Pontos. Draco falou isso com um brilho nos olhos. Depois que ele terminou com os orcs verdes, ele poderia finalmente terminar esta missão única e se reagrupar com Eva. Ele pode ter se divertido muito durante esta missão única, mas estava ansioso para se reunir com ela e compartilhar sua primeira vez no mundo real. Infelizmente, por certos motivos, nenhum deles tinha como entrar em contato no mundo real ainda. Então, ele precisaria mostrar a ela sua linhagem liberada e planejar uma maneira pela qual eles pudessem se preparar para o nascimento de seu futuro filho. Vamos. Com esse comando, Draco piscou diretamente para afastar o grupo dos três, já que ele não se incomodava em perder mais tempo andando indolentemente. Agora que King se foi, os monstros parasitas deveriam ter desaparecido também. Porém, quando ele apareceu no acampamento dos orcs verdes, Draco ficou completamente chocado. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.